sua palavra, ela não passará, entendendo que as demais coisas todas passarão e nós continuaremos louvando o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia nesta manhã, no segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas. Crônicas são narrativas, histórias de acontecimentos históricos, e especificamente aqui sobre todos os reis de Israel. Todas as ações que foram tomadas enquanto reis, governantes sobre a nação de Israel. Essas histórias aqui estão narradas no primeiro e segundo livro das Crônicas dos reis de Israel. Hoje eu quero ler com você o capítulo 7, a partir do verso de número 11, do segundo livro das Crônicas, dando continuidade aí à nossa série de mensagens acerca do avivamento. Semana que vem nós estaremos aqui, com a permissão do Senhor, finalizando essa série de mensagens. Irmãos, é interessante quando nós fazemos uma série de mensagens, porque a gente não perde o foco. A gente prossegue dando continuidade a um tema proposto, e aí a gente tem condições de aprender mais e assimilar, guardar o conhecimento sobre aquilo que está sendo ensinado, sobre aquilo que a palavra ministrada está manifestando em nossos corações. Então eu creio que nesses dias nós seremos poderosamente abençoados. Fomos já tremendamente abençoados semana passada, quando nós falamos aqui acerca do avivamento que seria derramado segundo o profeta Joel. Falamos aqui, ministramos Joel capítulo 2 semana passada, e hoje nós vamos meditar nesse texto, que talvez para muitos ela fala, mas isso não tem nada a ver com avivamento. Mas daqui a pouquinho você vai ver que o avivamento que aconteceu nesse texto foi poderoso. Aleluia. Capítulo 7, verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. E você pode assentar-se. Amados irmãos, eu disse aqui semana passada, vou só dar uma voltada aqui naquilo que foi ministrado semana passada, para que nós possamos nesta mensagem compreender de forma profética aquilo que aqui está sendo declarado, aquilo que aqui está sendo ministrado. Semana passada nós falamos aqui do avivamento que seria derramado, predito pelo profeta Joel no capítulo 2. Interessante observar-se que aquele mover, aquele avivamento,
que aquele poder ali declarado seria derramado não apenas os crentes da época, não apenas a congregação de Israel. Perceba que o Senhor está dizendo ali que toda a carne receberia do poder de Deus, porque o avivamento ele tem esse poder. Eu disse isso aqui também semana passada. O avivamento ele tem o poder de mexer com todas as esferas de uma sociedade, com todas as camadas de uma nação, com todas as camadas de um povo. O avivamento ele começa espiritualmente, mas depois esse avivamento ele se espalha por todas as áreas da nossa vida e, é claro, alcançando toda uma sociedade e um governo. Então, quando o Senhor ele diz que ele derramaria do seu poder sobre toda a carne, é que quando esse avivamento começasse na igreja, esse mesmo avivamento atingiria todas as camadas da sociedade, e todas as pessoas receberiam do poder e da graça de Deus, e veriam quão grandes coisas o Senhor ele faz no meio do seu povo. Amados, perceba que o avivamento ele pode acontecer de forma coletiva, mas o avivamento verdadeiro, poderoso, avivamento, genuíno avivamento, ele precisa começar em nós de forma individual. Queridos, entenda e observe aqui que o avivamento ele nunca vai vir de repente, mas o avivamento ele é uma fase processual. O avivamento ele tem os seus mecanismos, os seus processos. Ele precisa iniciar em nós de forma que se intensifique, para que demais pessoas possam usufruir do mesmo poder e da glória de Deus, a qual nós estamos recebendo, a qual nós estamos sentindo. Uma igreja ela pode ser avivada de forma coletiva, mas para isso foi necessário que uma pessoa disponível para ser usada por Deus fosse o início do avivamento, que começaria de forma individual, mas que um coletivo fosse alcançado por essa mesma bênção do Senhor. Então nós estamos vivendo esses dias de avivamento, porque por muito tempo se confundiu avivamento com manifestação. Não necessariamente o início de um avivamento ele chegará ou virá com a manifestação de um grande poder, porque a gente tem o hábito de colocar o avivamento como uma manifestação única e exclusiva da glória de Deus. Não. Avivamento não é apenas o falar em línguas estranhas. Avivamento não é apenas ser batizado com o Espírito Santo, porque para alguém ser batizado com o Espírito Santo, primeiro o avivamento já tenha sido necessário acontecer antes do batismo com o Espírito Santo. Avivamento não fala apenas sobre uma igreja viver um grande momento de milagres, sinais e maravilhas acontecendo, porque antes de acontecer o milagre, os sinais, as maravilhas, os prodígios, já era necessário que o avivamento tivesse começado antes do milagre. Porque nós limitaríamos Deus a apenas uma coisa, a apenas um sinal. Se nós definíssemos aqui avivamento como um momento, nós diríamos que Deus é um ser limitado em seu poder, e que a sua glória não consegue emanar de diferentes formas. Não, mas quando nós entendemos que o avivamento ele traz sobre nós refrigério, e que através desse refrigério vai ter poder, vai ter manifestação da glória, vai ter derramamento da graça, e milagres estarão acontecendo, salvação vai acontecer. Nós estamos declarando que Deus, ele é o Deus soberano e que tem todo o poder. Esse é o avivamento que nós precisamos nesses dias. Um avivamento que mexa com as nossas estruturas, que mexa com as nossas emoções. Um avivamento que nos faça compreender e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Queridos, e o texto de Salomão, ele é um
contexto em que a congregação de Israel, em que a nação de Israel está imersa nesse avivamento. O povo entrou nesse avivamento. O povo entendeu que o avivamento havia chegado sobre eles naqueles dias. Nós estamos há muito tempo esperando um avivamento que já começou. Nós estamos há muito tempo esperando e aguardando o avivamento chegar, mas esse avivamento já chegou, esse avivamento já começou, esse avivamento já está acontecendo, e nós precisamos entender que as coisas que agora estão acontecendo é porque a glória de Deus está se manifestando, e nós compreendemos que o poder de Deus, ele não é um poder limitado. Deus, ele não é limitado em sua obra. Ele não é um ser limitado em seu poder. O Senhor já fez, o Senhor está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, porque entra geração e sai geração, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo para todo sempre. Queridos, então entenda isso aqui nesta manhã. O Senhor, Ele já fez, Ele está fazendo agora, e quando a nossa geração passar, Ele continuará fazendo. Por quê, pastor? Porque esse avivamento, ele não pode se apagar, ele não acaba. Por quê? Porque o dono do avivamento é o Senhor. Pastor, mas você disse que é necessário uma pessoa apenas para Deus começar um poderoso e verdadeiro avivamento. Queridos, nós temos muito mais que isso. E deixa eu te dizer algo aqui nesta manhã. O Senhor, Ele nunca deixa faltar profeta que declare o seu poder, profeta que profetize sobre a sua glória, profeta que declare que Ele é Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas a gente está vivendo um tempo tão difícil de se pregar o Evangelho. As pessoas ouvem, mas não estão guardando. As pessoas estão ouvindo, mas não estão se convertendo. Realmente é um tempo difícil de se anunciar o Evangelho, de se pregar a palavra. E talvez tenha alguém dizendo: parece que a igreja vai parar, vai acabar. Mas deixa eu dizer algo aqui. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o mundo pode estar em crise, as coisas podem se complicar, podem se apertar, podem entrar em um estreito, mas o Senhor, o Deus que cuida da igreja, está velando pela saúde espiritual da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor, contra a igreja do Senhor, contra a tua vida. Você está guardado e protegido pela mão do Deus Todo-Poderoso, e você já está vivendo esse tempo de avivamento. Um dia Elias está fugindo de Jezabel, ameaçado de morte. Irmãos, interessante que uma hora Elias está fugindo de Jezabel, dizendo: vou fugir dessa mulher porque ela procura matar-me. Aí depois, quando ele entra na caverna, depois que ele já fugiu, está na caverna, ele está dizendo: Senhor, eu quero morrer. Quando ele vai para a beira do ribeiro, ele está dizendo: Senhor, eu quero morrer. Um profeta que estava agora em um estado depressivo e que precisava de um poderoso avivamento para que ele pudesse recobrar a sua consciência. O profeta Elias, ele chega a dizer: Senhor, eu não posso fazer mais nada, porque de todos os teus profetas só sobrou eu para anunciar sobre as tuas obras e proclamar o teu nome sobre toda a nação de Israel. Deus olha para Elias e pergunta: Elias, vem cá, meu irmão, quem você pensa que é? Que negócio é esse? Tu está pensando que só tem tu para profetizar? Eu, pela minha misericórdia, eu ainda preservei a vida de 7.000 homens que irão proclamar sobre a glória do Senhor e sobre aquilo que Deus está fazendo. Elias estava pensando: só sobrou eu.
Mas aquele dia o Senhor estava derramando um poderoso avivamento sobre a nação de Israel, e tinha mais 7.000 profetas guardados, escondidos. Era o Senhor dizendo: quando um se calar, eu levanto outro. Quando o outro se calar, eu levanto outro, porque eu ainda tenho 7.000 homens guardados, que não se curvaram diante de Jezabel, que não foram mortos pela espada de Acabe, mas que ainda estão de pé e posicionados, dizendo: o Senhor é quem levantou, o Senhor é quem fez as suas grandes obras, e o nome dele continuará a ser glorificado por onde nós passarmos. Isso é avivamento. Avivamento é nós sabermos que o Senhor, Ele conta conosco. Avivamento é nós sabermos que o Senhor, Ele nos levantou e que Ele nos chamou para uma grande obra. Queridos, o que nós estamos vivendo aqui nesses dias é apenas o início daquilo que o Senhor está dizendo que Ele vai fazer, do mover que Ele vai trazer sobre essa nação. E aquilo que estava fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar novamente, porque o poderoso avivamento, Ele coloca as coisas no lugar, Ele organiza as coisas, e nós seremos alvo daquilo que o Senhor, Ele irá fazer, aquilo que Ele já está fazendo. Lá em Joel, o Senhor disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os mancebos voltarão a ter sonhos, terão visões. Queridos, isso aqui é algo profético para os nossos dias, porque o Senhor, Ele vai nos despertar para um tempo em que a sua glória tomará as ruas do povoado Santo Antônio 2, a sua glória tomará as ruas de Barra do Choça, a sua glória tomará as ruas desta nação, e o nome do Senhor será proclamado. Vai ter mudança no mundo espiritual, mas também terá mudança no mundo natural. Vai ter mudança no mundo espiritual, mas também terá mudança no mundo físico, porque quando o avivamento chega, ele promove mudanças extraordinárias. Quando o avivamento acontece, povos são abençoados, cidades são transformadas, reinos são mudados, impérios são transformados, porque o avivamento, ele mexe com tudo. A pastor, é apenas espiritual? Esse é um termo espiritual. Sim, é um termo espiritual, mas que vai declarar que o poder de Deus tomará cada lugar por onde nós passarmos. Queridos, isso aqui é profético nesta manhã. O poder de Deus vai tomar todo lugar por onde a igreja passar, para onde a igreja estender a mão, no lugar que você direcionar a tua mão, vai ter mudança acontecendo, vai ter transformação acontecendo, vai ter salvação acontecendo, vai ter libertação acontecendo, a economia vai mudar, vai ter porta de trabalho se abrindo, vai ter restituição, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter o transbordar da glória de Deus, porque é a igreja orando, é a igreja profetizando. A igreja, ela tem um grande peso sobre a sociedade. A igreja, ela tem uma grande responsabilidade sobre a sociedade, sobre a humanidade, sobre a terra. E o Senhor, Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu esse poder. Ele tem nos revestido da sua graça para que essas coisas extraordinárias aconteçam. E vai acontecer. É no nosso tempo mesmo. É agora que você vai ver grandes coisas acontecendo. No ano de 2017 houve uma grande crise econômica financeira, e foi um tempo que a igreja levantou-se, posicionou-se em oração. A igreja começou a orar, a igreja começou a clamar: Deus, muda o cenário, Senhor, muda as coisas, Senhor, transforma, Deus, tenha misericórdia. Irmãos, enquanto muitos estavam em crise, a igreja estava em Cristo Jesus.
que é o centro de todas as coisas, que é o nosso ajudador, que é aquele que provê o nosso sustento, que é aquele que nos fortalece em meio à crise. Quando o povo de Israel é tomado pelo governo assírio, há ali uma grande crise de identidade assolando o povo. E só um poderoso avivamento pode reverter essa crise de identidade. Pastor, o que é isso? Essa crise de identidade. O povo de Israel fora tomado pelos assírios. E agora eles estavam debaixo de um novo regime, de um novo comando, vivendo uma nova cultura. Agora estavam debaixo de um jugo que não era o jugo de Deus. Pastor, mas espera aí, nós experimentamos do jugo de Deus? Sim, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor, ele é suave sobre os nossos ombros. Só que o jugo que o povo estava experimentando agora não era o de Deus, era da Síria. O povo perdeu a identidade. E é um grande problema quando se perde a identidade, porque nós perdemos a consciência de quem nós somos. E o povo já não sabia mais quem era. Começaram a cultuar a outros deuses. Quando o povo está no Egito, acontece o mesmo problema. Quando Deus envia Moisés dentro do Egito, o povo está em crise de identidade. Deus estava abençoando, Deus estava cuidando, Deus estava prosperando, mas o povo estava em crise de identidade, porque estava submetido debaixo de uma cultura estranha, diferente. Aí Deus envia Moisés lá no Egito, produz um avivamento dentro do Egito. 10 pragas são enviadas sobre a nação do Egito, para que Faraó pudesse entender que ele precisava liberar o povo de Deus. E o povo vai. O avivamento já tinha acontecido com Moisés. Moisés foi o canal desse avivamento. Espera aí, pastor, mostra isso aí na Bíblia. Êxodo capítulo de número 3. A Bíblia diz que Moisés, ele vê uma sarça no meio do deserto queimando, porém aquela sarça, ela não se consumia. Quando Moisés aproxima para ver o que está acontecendo, ele ouve uma voz dos céus que diz: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Era o Senhor dizendo: Moisés, agora eu estou te tirando do natural e fazendo você entrar no mundo sobrenatural, espiritual. Querido, era o Senhor dizendo para Moisés: você vai viver um avivamento a partir de hoje. E todo um povo será alcançado. O avivamento aconteceu. O povo saiu do Egito. Só que quando o povo sai do Egito, um novo avivamento é necessário acontecer. 40 anos no deserto. O povo reclamando, o povo murmurando, o povo questionando, o povo indagando a Deus. No Egito a gente comia cebolas, no Egito a gente comia carne, no Egito a gente tinha pão. Deus estava dando maná para o povo todo dia. E o povo reclamava, o povo murmurava. Novo avivamento era necessário acontecer. E aí Deus levanta quem? Um novo homem, Josué, para começar um novo avivamento. Queridos, nós estamos entendendo que as coisas aí fora estão ficando complicadas. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que Deus está já levantando para este tempo um novo avivamento, e o Senhor está levantando a sua igreja, e você é a tocha acesa que o Senhor está acendendo, e esse avivamento já começou aqui em Povoado Santo Antônio 2, e vai se esparramar pela cidade, pelo esse estado, por esta nação, e a glória do Senhor será notória, e vai ter coisa nova chegando. Porque isso é avivamento. E aqui no capítulo 7 a gente já vai terminar. No capítulo 7, a partir do verso 11, agora Deus, ele está dando resposta para uma oração que Salomão faz no capítulo 6.
no início do capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 10. Salomão, depois de ter consagrado o templo, a casa de adoração ao Senhor, a congregação de adoração a Deus, Salomão agora convoca todo o povo para o dia da inauguração. Queridos, Salomão, ele foi o responsável por edificar um lugar de adoração a Deus, uma casa de cultuar ao Senhor. A primeira igreja foi Salomão quem edificou. Chega o dia da inauguração, e aí a Bíblia diz que o Senhor, ele visita o seu povo. Porque no Antigo Testamento, quando o Senhor, ele queria realizar uma grande obra, não era como nos dias atuais em que nós temos aqui o Espírito Santo habitando em nós. No Antigo Testamento, quando Deus iria realizar uma grande obra, ele enviava o Espírito Santo sobre o sacerdote. Quando a obra fosse concluída, o Espírito Santo voltava para os céus. E de tempo em tempo, quando Deus iria realizar esta obra, o Espírito Santo descia, fazia a obra e depois voltava. Não permanecia, não habitava. E aí Paulo, ele diz: agora o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente precisa estar avivado todo dia sedento pela presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso estar na igreja todo dia. Mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, comece a cantar, comece a orar, comece a celebrar, comece a declarar as grandezas do Senhor, e você vai ver que Deus, ele vai te avivar todos os dias. Queridos, a glória é tão grande que Deus envia sobre o povo, sobre a congregação, no dia da inauguração do templo, que a Bíblia diz que após Salomão terminar de orar, consagrando o templo a Deus, os sacerdotes não puderam entrar no templo, e aqueles que estavam do lado de dentro também não puderam sair, porque a glória tomou aquele lugar, aquele ambiente, e o povo que ali estava fora anestesiado pela poderosa presença do Senhor. Porque quando Deus desce, não é o profeta quem fala, quando Deus desce, é o próprio Deus quem ministra em nossos corações. E eu tenho algo para dizer para você nesta manhã: é o próprio Deus que irá ministrar sobre esta nação nos próximos dias, e é Ele quem vai dizer: sou eu quem faço acontecer, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo, sou eu quem edifico, sou eu quem fortaleço. Porque isto é a glória de Deus. Aconteceu a inauguração do templo, Salomão orou, consagrou aquele lugar. E aí, a partir do verso 11, o Senhor vem dando resposta da oração que Salomão fez naquele lugar. E aqui nós temos no verso 14 um texto clássico, que a gente ministra sobre arrependimento, sobre perdão de pecados. Mas isso aqui, querido, é avivamento. Porque o primeiro passo para se acontecer um grande avivamento é arrependimento, é quebrantamento de coração, é o rasgar da alma, é nós nos dobrarmos diante do Senhor e dizer que Ele cresça e que eu diminua. Porque nunca vai acontecer um avivamento se o profeta querer ser o maior, se o sacerdote querer ser o maior. Não. Porque o evangelho nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Então a estrela que aqui brilha não é o Olivan, não é o sacerdote, não é o profeta. A estrela que aqui brilha é a estrela de Jesus de Nazaré. É Ele, é sobre Ele. Verso 14. E aí a gente termina: e se o meu povo... Olha a resposta de Deus para a oração de Salomão:
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Isso aqui é avivamento. Ele diz: eu vou perdoar os seus pecados. E quando os nossos pecados forem perdoados, aí o Senhor, ele diz: eu vou espalhar a minha glória sobre toda a terra, porque quando eu perdoar os seus pecados, eu sararei também a sua terra. Toda vez que nós nos arrependemos, toda vez que nós nos dobramos, toda vez que nós clamamos pelo nome do Senhor, o Senhor, ele sara um povo, o Senhor, ele sara uma família, o Senhor, ele sara uma cidade, o Senhor, ele sara um povoado, o Senhor, ele salva uma nação, porque o nosso arrependimento tem o poder de mover a mão de Deus na direção de todo um povo. Isso é avivamento. Avivamento fala sobre arrependimento, avivamento fala sobre livramento, avivamento fala sobre milagre, porque o avivamento é a manifestação do poder e da glória do próprio Deus. Um dia Daniel estava na cova do leão. O rei Nabucodonosor manda lançar Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque ele não obedeceu um decreto que era ir contra a orientação do próprio Deus. Foi assinado um decreto dizendo: olha, dentro da nação de Babilônia não se poderá orar a outro Deus, ou se curvar diante de outro Deus, que não sejam os deuses de Babilônia. Toda vez que a trombeta for tocada, todos sem exceção deverão curvar-se e ajoelhar-se diante do rei quando ele passar. Daniel não obedece a esse decreto. Daniel, ele vai orar, ele vai prestar culto a Deus. Querido, deixa eu te dizer algo aqui. Quando tentarem calar a tua voz aqui na terra, não se entristeça. Não se entristeça, porque o Senhor, ele já separou um lugar lá nos céus para nós cantarmos naquele lindo coral, para nós estarmos diante dele. Daniel, ele sobe para o seu quarto. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele sobe para o seu quarto, ele vai orar. E aí os governantes, eles ficam sabendo que Daniel, ele não obedece o decreto, que ele está orando a Deus, que ele está clamando ao Deus dos céus. Daniel vai orar. E é aí que está o segredo do avivamento. É não deixar de orar. É o arrependimento. É o buscar pela presença de Deus. É o buscar a glória do Senhor. É andelar ansiosamente pela glória de Deus. Daniel está orando. Alguém chega, bate na porta da casa de Daniel. Daniel, vamos ali que o rei quer conversar contigo. Vamos ali porque o rei quer tratar com você, Daniel. E Daniel vai. Quando ele chega diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor emite um decreto. E ele diz: Daniel, o decreto foi assinado, você desobedeceu, e agora o decreto é que você seja lançado na cova dos leões. Daniel é lançado na cova do leão. Todo mundo fica esperando só o momento de ver Daniel sendo estraçalhado e morto pelos leões. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando o crente está em oração, está vivendo um verdadeiro avivamento, o leão da tribo de Judá entra na cova dos leões para fechar a boca do leão. Deixa eu dizer para você aqui nesta manhã, querido, Daniel é lançado na cova do leão. Quando ele entra, quando ele cai na cova dos leões, talvez Daniel se preocupe: meu Deus. Mas quando ele chega lá, o próprio Deus já estava lá dizendo: leão, hoje você vai servir apenas de travesseiro para Daniel se encostar, para Daniel repousar, para Daniel dormir sobre você, porque eu sou leão da tribo de Judá, e não há leão maior do que o nosso Deus. Ele é maior.
Queridos, quando pensarem que chegou o teu fim, quando pensarem que vão conseguir te parar, o Deus do céu vai descer na terra para dizer: foi eu quem levantei, então sou eu também que sustento. Ele não vai parar, ela não vai parar. Vão chegar do outro lado, vai atravessar a luta, a dificuldade, a prova, e vai chegar no céu cantando o hino da vitória, porque não vai te parar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse é o avivamento que nós precisamos para esses dias. É o avivamento que nós tanto anseiamos para esses dias. É dizer: Senhor, não me deixe perder a tua presença. Esse avivamento, querido, é não perder a presença de Deus, é não perder a glória de Deus. É dizer: Senhor, eu quero viver uma vida contigo. Eu quero viver uma vida que glorifique o teu nome. É o Senhor dizendo para nós nesta manhã: se vocês se arrependerem, desviarem-se dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Ele está dizendo: eu vou perdoar os vossos pecados, eu vou sarar a tua casa, eu vou sarar a tua família, eu vou sarar as tuas emoções, e eu sararei toda uma terra contaminada pelo pecado. Eu sararei toda uma terra, todo um povo, porque o avivamento, ele vai mexer com todas as esferas da nossa vida. Você vai ver que vai ter mudança lá dentro do teu ambiente de trabalho. Aquele lugar que era um lugar desconfortável para se trabalhar, o Senhor vai transformar pessoas, o Senhor vai transformar corações de pessoas, o Senhor vai mudar a natureza de pessoas, e aquele ambiente vai ser um ambiente de paz, de bênçãos. Senhor, Ele vai começar a mudar coisas dentro das nossas famílias, queridos, e aquilo que não tinha mais alegria, aonde não tinha mais conforto, aonde não tinha mais bem-estar, aonde não tinha mais paz, o Senhor vai soprar a sua paz, o Senhor vai soprar alegria, o Senhor vai soprar a sua glória, e Ele vai dizer: este é o ambiente que eu preparei para você, e este lugar é o teu lugar onde repousa a paz. Porque nós confiamos naquilo que o Senhor, Ele tem para fazer. Quero convidar você a nós adorarmos a Deus com esta canção nesta manhã. Vamos declarar que até que Ele venha, nós continuaremos clamando. Até que Ele venha, nós continuaremos adorando. Até que Ele venha, a nossa voz não será calada. Podem tentar, mas não vão te parar. Adore comigo nesta manhã, aleluia. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, declare isso a Ele nesta manhã em nome de Jesus. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, se você pode, então declare isso a Ele nesta manhã. Como nos tempos passados, ó grande Rei. Isso aqui é avivamento. Você vai experimentar daquilo que o Senhor irá fazer nos próximos dias. Teus prodígios e sinais. Cante, adore, celebre a Ele nesta manhã, exalte ao Senhor. Oh, Espírito de Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas novas. A Bíblia diz que todas as coisas que eram velhas se passaram, e eis que agora tudo se faz novo. Vai ter novidade na tua vida, vai ter novidade na tua casa, vai ter novidade na igreja, vai ter novidade espiritual. Então adore, adore. Receba desse avivamento, seja alvo desse avivamento. O avivamento já começou, o avivamento ainda não vai vir, ele já iniciou, ele já chegou. Oh,
Espírito de Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare a Ele. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-nos, Jesus. Até que o Senhor venha. Declare a Ele. Celebre a Ele. Peça a Ele. Chame por Ele. Chame por Ele nesta manhã. Chama de Kovamas. Etekio bebebiama. Harabakacho rebekio nebefiamas. Deria Kovamas. Trebekio tebebrekemiamahas. Seja cheio agora. Receba do Espírito Santo de Deus. Receba a ação do Senhor agora na tua vida. Receba alegria. Receba ânimo. Receba força. Receba paz. Receba sustento para continuar. Sim, 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 meu Deus. Senhor da glória, oh meu Deus, adore a Ele, receba dele, aleluia, oh Espírito de Deus, a tua igreja te adora, o teu povo celebra, sim, 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 meu Deus. Como a ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar. Oh, meu Deus, meu Deus. Receba dele nesta manhã, querido, é uma bênção sem medida. É uma unção sem medida. É uma glória sem medida. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar em nome de Jesus. Aplauda Jesus nesta manhã, aplauda Ele, louve, celebre, adore, aleluia, sim, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Nessa mesma unção eu quero me convidar a permanecer de pé. Quero abençoar o seu dízimo, sua oferta, seu voto. Pega aí na sua mão. E eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro agora abençoando